Eu quero, nesta noite, meditar no salmo que lemos, o salmo de número 22. Glória a Deus. Amados irmãos, nós lemos este salmo ainda há pouco, na abertura do trabalho, como assim costumamos dizer. E hoje, Santa Ceia do Senhor, e eu quero trazer-lhes em o nome de Jesus uma palavra, até uma palavra preventiva. Esta palavra é uma vacina, é uma prevenção contra uma onda de judaísmo que está nos cercando, dizendo que Jesus não é o Messias, que o Jesus que nós cremos é falso. Eu até aceito isso dos judeus, porque isso tem que se cumprir lá. Eu até aceito que um judeu não creia em Jesus, mas que nós gentios, e especialmente nós igreja, ainda olharmos para isso como achando isso verdadeiro é o fim da linha. Então, nós que somos salvos em Jesus Cristo, o Senhor, nós precisamos ter esta palavra no nosso coração. A pregação de um judaísmo exacerbado que está hoje acontecendo, um proselitismo incrível através de redes sociais e tudo mais, dão conta de pessoas que dizem que a Bíblia não é verdade, que o Novo Testamento, melhor dizendo, o Novo Testamento foi uma invencionice, foi uma criação humana, que o Novo Testamento não é verdadeiro. E, meus amados irmãos, eu quero, nesta noite, vaciná-los em nome de Jesus. Você que nos assiste, não fique aí até o fim desta palavra em nome de Jesus, porque esta palavra é uma vacina contra este mal. E aí eu não estou falando de Covid. Covid é fichinha, perto desse mal de judaísmo que rondam as igrejas cristãs em nossos dias. A promessa da vinda do Messias é claramente anunciada na Bíblia hebraica. E o que é a Bíblia hebraica? Diz-se do texto escrito no hebraico e aramaico que corresponde ao nosso Antigo Testamento que temos em nossa Bíblia. Essas profecias chamadas messiânicas foram feitas, e muitas destas profecias foram feitas milhares de anos antes de Jesus Cristo nascer. E claramente Jesus é a única pessoa, ou foi a única pessoa, que já pisou aqui nesta terra com capacidade para cumprir toda a profecia. Bendito seja o Senhor. Do primeiro livro da Bíblia hebraica, Gênesis, até Malaquias, o último livro, existem mais de 300 profecias específicas, detalhadas a respeito da vinda do ungido, o Messias escolhido por Deus, o Senhor Jesus Cristo. Além das profecias detalhando seu nascimento virginal em Belém, da tribo de Judá, sua linhagem do rei Davi, sua vida sem pecados
e sua obra expiatória pelos pecados do seu povo, a morte e ressurreição do Messias judaico foram igualmente bem documentadas nas escrituras hebraicas proféticas, muito antes da morte e ressurreição de Jesus que ocorreram. Dentre as mais de 300 profecias relativas à vida e à morte do Messias nas escrituras hebraicas, estão o Salmo 22, o que lemos, e Isaías 53. Estes dois escritos são surpreendentes. Quando você acompanhou comigo a leitura do Salmo 22, quem nunca tinha lido ou quem nunca tinha prestado atenção, percebeu algo de extraordinário nele. Porque quando lemos este Salmo e lemos Isaías 53, temos a impressão de que eles foram escritos depois de tudo o que aconteceu e não antes. A ideia é que esse salmo foi escrito depois da crucificação. Não, bebê. Este salmo foi escrito 1000 anos antes, aproximadamente, de acontecer o fato. Presta atenção. 1000 anos antes, aproximadamente, Davi, o rei Davi, o salmista Davi, o músico Davi, o servo Davi, o homem segundo o coração de Deus, parece que Davi estava presente naquele ato de crucificação, porque ele conta detalhes neste texto. Como Jesus, e aí eu fico pensando, como é que alguém ainda acredita nessa história de judaísmo, quando diz que Jesus não é o Messias, não é o Cristo, o ungido? Como é que Jesus combinou tudo isso? A profecia dizia que ele nasceria de uma virgem, isso aconteceu. A profecia diz que ele seria perseguido, isso aconteceu, foi levado para o Egito e depois trazido de volta. A Bíblia diz: do Egito chamei o meu filho, bendito seja o Senhor. As profecias de Isaías, aproximadamente 700, 400 anos antes. Amados irmãos, como Jesus podia ter cumprido a profecia acerca do seu nascimento. Como Jesus poderia ter combinado antes de nascer com alguém para que ele fosse perseguido e levado para o Egito, conforme a profecia. Senhores que estão acreditando nessa história de judaísmo, de que Jesus não é Deus, de que Jesus não é o Messias, como Jesus pôde cumprir só no Salmo 22, 21 profecias. Só no Salmo 22, 21 profecias a respeito da sua morte. Como foi que Jesus combinou? Olha, multidão, vocês vão fazer assim, o papel de vocês é esse aqui, olha, o papel desse, você vai fazer essa parte aqui, e depois que eu morrer, você vai fazer isso aqui, e antes de eu morrer, você vai fazer isso aqui. Na cabeça de quem cabe isso? Cabe na cabeça de quem essa história? Vamos aos fatos. O primeiro versículo, Salmo 22, primeira parte A. A Bíblia vai dizer que Jesus chamaria a Deus, o Messias clamaria a Deus. Salmo 22, primeiro parte A. O texto vai dizer lá no Salmo: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46, o texto vai dizer assim, cumprindo a profecia: cerca da hora 9, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste?
Davi, 1000 anos antes. Irmão, Davi, parece que Davi estava lá, não é possível. As mesmas palavras. E aí o texto do cumprimento da profecia ainda vem falando exatamente na língua original: Eli, Eli, lama sabachthani, para que não houvesse dúvidas. No Salmo 22, o primeiro versículo, a parte B, vai dizer que o Messias seria desamparado por Deus. O texto diz: porque estás afastado de me auxiliar, e das palavras do meu bramido Deus se afastou. Marcos 15, 34, a Bíblia diz: e à hora nona bradou Jesus em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? O cumprimento é total. Terceira profecia sobre o Messias, o texto vai dizer que o Messias seria angustiado, oraria sem cessar, conforme o Salmo 22, 2. Deus meu, eu clamo de dia, porém tu não me ouves, também à noite, mas também não acho sossego. Mateus 26, 38 e 39 diz: então lhes disse, a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O Senhor orou de dia, o Senhor orou de noite, e o Senhor Deus não lhe respondeu favoravelmente. Como assim? O Senhor disse: a minha vontade terá que ser feita. Como Jesus combinou isso com Deus? Olha, Pai, o Senhor não vai me responder. Foi combinadinho? Quarta, Salmo 22, 6, diz que o Messias seria desprezado. O salmista escreve: mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Lucas 23 é o cumprimento. Verso 21 a 23. Eles, porém, bradavam, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. O verso 22, falou-lhes então pela terceira vez: pois que mal fez ele? Não achei nele nenhuma culpa digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e o soltarei. Mas eles instavam com grandes brados, pedindo que fosse crucificado, e prevaleceram os seus clamores. Jesus foi desprezado conforme o texto sagrado. Jesus foi desprezado conforme a Bíblia dizia que ele seria. A quinta, o salmista diz que o povo zombaria do Messias, meneando suas cabeças. Salmo 22, verso 7. Todos os que me veem zombam de mim, arreganham os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: salvou os outros. Como foi que essas pessoas combinaram isso? Uma profecia falada 1000 anos antes, e tudo que o profeta falou, tudo que estava registrado no texto. Você pode até pensar: não, mas Jesus, ele leu a Torá, Jesus leu os escritos de Isaías, Jesus leu os Salmos, então ele tentou fazer. E o povo? E a voz do povo? E por que o povo cumpriu também a profecia, meneando a cabeça, rindo dele e desdenhando dele, como a profecia dizia 1000 anos antes? Zombariam dele. A sexta profecia, no mesmo capítulo ou no mesmo salmo: escarnecedores diriam do Messias: confiou em Deus, livre-o agora. Capítulo 22, ou Salmo 22, o verso 8.
Confiou no Senhor, que Ele o livre, que Ele o salve, pois que nele tem prazer. Mateus 27, 41 ao 43. De igual modo também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: aos outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel é ele, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o ele agora, se lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. O mesmo lhe lançaram em rosto também os salteadores que com ele foram crucificados. Irmãos, até os inimigos de Jesus tiveram que cumprir a profecia. A profecia dizia que eles falariam isso. Confiou em Deus, que Deus tire ele dessa cruz a ele. E a Bíblia é clara em dizer que eles disseram exatamente isso. Aos outros salvou, verso 42 de Mateus 27. Aos outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel é ele, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o ele agora. E alguém acreditar que o Cristo do Novo Testamento, Filho do Deus vivo, não é Deus, não é o Messias prometido, não é o Messias escolhido, é vontade de ir para o inferno, é muito desejo de não ir para o céu. Porque a Escritura nos mostra que toda a profecia se cumpriu em Jesus Cristo, o nosso Senhor. O texto vai dizer, no verso 9, que o Messias teria ciência, saberia, teria ciência do seu Pai desde a sua mocidade. O verso 9 vai dizer: mas tu és o que me tiraste da madre, o que me preservaste, estando eu ainda aos seios de minha mãe. Lucas 2:40 vai dizer: e o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A graça de Deus estava sobre ele. A oitava profecia, agora o verso 10, o Messias seria chamado para o serviço de Deus desde o ventre. O verso 10 vai dizer: nos teus braços fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Lucas 1, verso 30 ao 33 vai dizer assim: disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O seu reino será sempiterno, será para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A nona profecia está no verso 11. O Messias seria abandonado pelos discípulos. O verso 11 diz: não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem acuda. Todo mundo fugiu, não tem com quem eu possa contar. Marcos 14:50 vai dizer: nisto todos o deixaram e fugiram. Todos o deixaram e fugiram. Amados irmãos, eu sou servo
de Jesus Cristo. Eu amo o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Senhor, porque Ele cumpriu toda a Escritura a seu respeito. Tudo nele se cumpriu para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A profecia 10ª está no versículo 12. O Messias seria cercado por espíritos malignos. Verso 12 diz: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Abrem contra mim sua boca, como um leão que despedaça e que ruge. Colossenses 2,15 vai dizer: e tendo despojado os principados e potestade, os exibiu publicamente e deles triunfou na cruz. Bendito seja o santo nome do Senhor. Foi na cruz do Calvário que Jesus triunfou dos nossos inimigos, de Satanás e de todo o reino das trevas. Bendito seja o Senhor. Ele bradou no Calvário. A Bíblia diz que nele foi procurado alguma injustiça e não foi achada. Quem procurou? Quando ele abria a sua boca no Calvário, eu imagino que o diabo procurava em sua boca alguma palavra torpe, alguma palavra que não agradasse a Deus, e não achou. Correu toda a sua vida e não achou. O Senhor nunca pecou. Bendito seja o seu santo nome. Ele despojou os seus inimigos, os touros de Bazã que estavam lhe cercando. A 11ª profecia, e eu estou correndo. A 11ª está no versículo 14, a parte A. A Bíblia diz, ou o texto vai dizer, que o coração do Messias iria se partir, fluindo sangue e água. O Salmo 22, o verso 14, a parte A diz: como água me derramei. Como água me derramei. Em João 19, 34 se cumpre: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Ó soldado, eu vou morrer e você vai furar meu lado. É o lado direito, não esquece isso. Você vai furar o meu lado e tal. Oh, irmão, a profecia se cumpriu porque Jesus é Deus. A profecia se cumpriu porque o Espírito Santo trabalhou nisso. O céu estava empenhado em fazer com que tudo que foi dito pelos profetas e nos salmos se cumprisse em Cristo Jesus, o Senhor a quem eu e você servimos. A 12ª profecia do Salmo 22 está no verso 15, a parte A. O Messias teria sede. O verso vai dizer: a minha força secou-se como um caco, e a língua se me apega ao paladar. Sede, o Messias passaria. João 19, 28 diz: depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Irmão, não tinha como cumprir, não. Se Jesus não fosse o Messias, não tinha como cumprir. Era dor demais, era angústia demais naquela cruz. Queridos irmãos, eram aproximadamente pregos de 13 centímetros, quase 15 centímetros de um prego, que traspassou seus braços e o cravou no Calvário, que o cravou na cruz, seus pés cravados na cruz, o seu corpo estava sustentado, o seu próprio peso nele mesmo. Queridos, não dava para falar. Quando Jesus falava, é porque ele fazia um esforço muito grande para subir e não engolfar, e falava rapidamente, voltava e ficava ali. Mas a Bíblia diz que ele
não gritou, a Bíblia diz que ele não praguejou, ele olhou a multidão e disse: Pai, tu perdoa este povo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ah, querido, naquela hora ali, nenhum trato iria dar certo, nenhuma combinação daria certo, ali nenhum acordo daria certo. Com tanta dor, o camarada ia dizer: tira daqui, eu não aguento mais. Não, Jesus cumpriu toda a Escritura. Ele disse: eu tenho sede, para que se cumprisse a Escritura. Jesus é maravilhoso. A 13ª profecia no mesmo Salmo 22. O Messias seria cercado por gentios na sua crucificação. Verso 16, a parte A diz: pois cães me rodeiam. Lucas 23, 36 se cumpre e vai dizer: os soldados também o escarneciam, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre. Lembre-se, os soldados não eram judeus, os soldados eram gentios, era um povo que não conhecia Deus. A 14ª vai dizer que o Messias seria cercado por inimigos na sua crucificação. A parte B do versículo 16 vai dizer: um ajuntamento de malfeitores me cerca. Mateus 27, 41 se cumpre dizendo assim: de igual modo também os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: a outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel é ele, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Os inimigos de Jesus o cercaram mesmo, conforme a profecia do Salmo 22 estava dizendo. A 15ª vai dizer que o Messias seria crucificado. Verso 22, ou o verso 14, a parte B: e todos os meus ossos se desconjuntaram. E o verso 22, o capítulo 22, o verso 16, parte C, vai dizer: traspassaram-me os pés, as mãos e os pés. Isso se cumpre lá em Marcos 15, e 24 e 25. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando sorte sobre elas para ver o que cada um levaria. Verso 25, e era a hora terceira, quando o crucificaram. A Bíblia diz que ele seria crucificado. Louvado seja o Senhor. A 16ª vai dizer que as mãos e os pés do Messias seriam traspassados. Isso se cumpre, pois o texto diz: traspassaram-me as mãos e os pés. João 20, e verso 24 a seguir vai dizer: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus já ressuscitado. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não mais seja incrédulo, mas crente. Jesus tem as marcas da crucificação. Jesus carregou as marcas da crucificação. Tomé acessou essas marcas, porque ele disse: não posso crer.
Desculpem, mas não posso crer. Tomé foi sincero. Tomé não disse, não, eu acredito sim, tá? Acredito. Não, se não acredito, digo que não acredito. E Tomé foi sincero. E o Senhor, vendo a sua sinceridade, mas vendo a sua incredulidade, ao aparecer, disse, chegue aqui, você falou que seria somente assim. Eu não quero que você seja incrédulo, eu quero que você seja crente. Bendito seja o Senhor. O Senhor não nos quer incrédulos, meus irmãos. O Senhor nos quer crente. Você ainda tem alguma dúvida no seu coração? Você ainda guarda alguma dúvida na sua vida? Abra mão disso e creia totalmente em Jesus. Tire da sua cabeça essa ideia de que ele não é o Messias e que o Novo Testamento foi uma engenhosidade dos apóstolos e depois os concílios mudaram o texto bíblico. Não acredite nessas tolices. Creia na Escritura. Lendo a Bíblia você vai perceber como os próprios inimigos de Jesus perceberam, dizendo, olha, na verdade, ninguém pode fazer esses sinais que ele faz se Deus não for com ele. Os próprios adversários de Jesus reconheciam isto. Mas vamos à 17ª. Nenhum dos ossos do Messias seria quebrado. O Salmo 22, 17, parte A. Posso contar todos os meus ossos, confirmando que o Pentateuco já dizia sobre a recomendação de como comer o cordeiro da Páscoa. Em Êxodo, capítulo 12, verso 46, está escrito assim, numa só casa, a respeito do cordeiro, né, que foi sacrificado e foi assado, o cordeiro do sacrifício como deveria ser comido. Êxodo capítulo 12, verso 46. Numa só casa se comerá o cordeiro. Não levareis daquela carne fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Os ossos do Messias não seriam quebrados. João 19, 32, 33. Aí Jesus combinou, depois que eu morrer não quebra meus ossos não. Nada disso, os romanos nem tinham ideia do que era Bíblia, do que era Escritura, do que era a Palavra de Deus. João 19, 32. Foram então os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Quebravam as pernas do condenado para que ele morresse mais rápido, porque não tinha mais como sustentação, então ele sufocava mais rápido. Mas quando eles chegaram para fazer isso com Jesus, e com eles todos, quebraram as pernas do primeiro, do terceiro, e aí olharam o homem do meio, esse já está morto, não precisa mais quebrar as pernas. Mas aí a Bíblia diz que um soldado pegou a sua lança e só por garantia furou o seu lado. E aí é onde a Bíblia diz que saiu sangue e depois água. A palavra de Deus se cumpriu perfeitamente no nosso Senhor. 18º. O povo fixaria os olhos no Messias durante a sua crucificação. O povo iria ficar olhando para ele durante aquilo. O Salmo 22, 17, a parte B, vai dizer, eles me olham e ficam a mirar-me. Lucas 23, 35 diz,
e o povo estava ali a olhar. O povo estava ali a olhar. Aquele povo sabia da profecia. Aquele povo estava inteirado, estava lá para fazer como a profecia disse, ninguém estava lembrando de nada disso. Mas a profecia se cumpriu. A 19ª vai dizer que as vestes do Messias seriam repartidas. O Salmo 22, o verso 18, a parte A vai dizer: repartem entre si as minhas vestes. João 19, 23, tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, para cada soldado uma parte. Tomaram também a túnica. Ora, a túnica não tinha costura, sendo toda tecida de alto a baixo. Eles repartiram as vestes dele, mas a túnica, olha o que o texto vai dizer. O Salmo, na parte B, do versículo 18, vai dizer: e sobre a minha túnica lançam sorte. Lançam sorte. Percebe como a profecia é dita? A profecia é dita como algo que aconteceu. Quando a Bíblia diz que João viu os eleitos de Deus lá no céu, sabe quem João viu? Você e eu. João me viu lá. João viu vocês lá. Você que me assiste, João viu você lá. Aleluia. Nem aconteceu ainda, mas a profecia já diz como é que vai ser, e João, pelos olhos espirituais, já contemplou todos nós lá na glória. Bendito seja o nome do Senhor. Isaías fala como algo acontecido. Davi fala como algo acontecido. Ele diz: repartem entre si as minhas vestes, e diz assim: e sobre a minha túnica lançam sortes. Agora o verso 24 de João 19. Pelo que disseram uns aos outros, a túnica não tinha costura. Então eles acharam melhor não cortá-la, não dividi-la. Vamos lançar sorte. Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a Escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes. E de fato os soldados assim fizeram. Repartiram a parte que era para repartir, como a profecia dizia, e lançaram sorte sobre a parte que a Bíblia diz que deveria ser lançado, a túnica. Bendito seja o santo nome do Senhor. Oh, meus amados irmãos, a 21ª e última da nossa fala nesta noite vai dizer que o ato expiatório do Messias possibilitaria aos crentes serem seus irmãos. O verso 22: então anunciarei o teu nome aos meus irmãos. A carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 10 ao 12, vai dizer assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se pelos sofrimentos o autor da salvação deles, pois tanto que santifica como os que são santificados vêm todos de um só. Por esta causa ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da
congregação. Verso 12: anunciarei o teu nome aos meus irmãos. O texto do Salmo 22 vai dizer a mesma palavra. Então anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Jesus é Deus. Pode adorá-lo de todo o seu coração. Pode bendizer a Ele. Possa adorá-lo, possa bendizê-lo nesta noite. Meus amados irmãos, esta história de judaísmo, não, eu agora sou judeu, eu não acredito que Jesus é o Messias ainda virá para quem ficar para a grande tribulação, e aí o Messias virá conosco dos céus, bendito seja o nome do Senhor. Não queira passar por isso, receba Jesus, o Messias, Deus conosco, Emanuel, Deus entre os homens. Creia nele para que você seja salvo, ande com ele para que você seja santo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça, que Deus nos encha da sua graça e vivamos com Jesus Cristo, hoje e sempre. Ele deu sua vida na cruz, Ele derramou seu sangue por nós, por isso temos hoje liberdade de participar da Santa Ceia, não mais da Páscoa, mas da Santa Ceia do Senhor, comendo pão que simboliza, que representa o seu corpo, tomando vinho que representa e simboliza o sangue de Jesus Cristo, dizendo ao mundo que temos comunhão, e a nossa comunhão é com Jesus, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, conforme disse João. Que Deus abençoe a nossa vida.